poder. Amém? Abra a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Aleluias. Nós vamos discorrer aqui, amém, alguns capítulos que fala sobre a história de Josafá. Josafá, ele era o filho do rei Asa. E rei Asa, ele morreu. A partir do momento que o rei Asa morreu, quem herdou o seu reino foi Josafá, seu filho. E assim como o rei Asa, ele andou na presença de Deus, Josafá também seguiu o caminho do seu pai, andando também na presença de Deus. E eu comecei a ler e a conhecer essa história, e aonde diz que a preocupação de Josafá, igreja, quando herdou o reino do seu pai, quando ele herdou o reino de Judá, a cidade de Judá, quando ele tomou posse, ele começou a reinar sobre Judá. A primeira preocupação que Josafá, ele teve, foi de fortificar as cidades de Judá. A primeira preocupação que Josafá teve foi de tornar-se mais forte o seu reino. Não somente onde ele estava, mas onde toda a sua liderança alcançava. Todas as cidades que faziam parte de Judá, Josafá, ele começou a fortificar. Josafá, ele começou a estruturar o seu reino. Porque naquela época, não é como nos dias de hoje, né? Se bem que estamos quase chegando aos mesmos tempos que antes, mas naquele tempo era guerra em cima de guerra, era disputa em cima de disputa, reino contra reino, nação contra nação, para poder tomar posse de terras e ficar mais forte contra os seus inimigos. Mas Josafá, quando ele herdou o reino de Judá, ele se preocupou em primeiramente se fortalecer, se engrandecer. E aí, nos capítulos seguintes, diz que ele buscou ao Deus do seu pai, e ele andou nos mesmos caminhos que o seu pai andou. Então ele andou no mesmo temor. O seu pai Asa soube ensinar a ele a andar na presença de Deus, e ele assim se agradou também. Ele viu que era bom andar nos mesmos caminhos de seu pai, servindo a Deus, sendo temente a Deus. E assim ele começou a entender que para que ele fosse vitorioso, que para que ele tivesse um reino fortalecido, ele deveria também não somente ter conhecimento daquilo que Deus faz, não somente ter conhecimento que Deus é o único que pode dar o livramento para o reino dele, mas ele também começou a levantar príncipes, sacerdotes, levitas. Ele começou a estruturar o seu reino para que fosse um reino que também fosse temente ao nome do Senhor. Josafá, ele entendeu que não bastava somente ele acreditar, mas ele sabia que Deus, ele era um Deus vivo, e ele precisava fazer com que a palavra de Deus, ela chegasse também nos reinos de Judá. E assim Josafá, com aquela preocupação, com aquele temor, começou a levantar estes homens para ir e pregar, para ir e ensinar o povo a palavra de Deus. E assim ele fez. Josafá também, ele se preocupou em destruir os altares que foram edificados a outros deuses. Porque assim como hoje, naquela época também existiam pessoas que não conheciam o nosso Deus, o Deus Jeová, o Deus criador dos céus e da terra. Josafá, então, com o seu poder e autoridade, começou a derribar os altares que existiam nos montes, edificados para adoração. E começou então a anunciar a palavra de Deus por todo o seu reino. E começou a levar a palavra de Deus para aquele povo. Assim ele fez. Ele se preocupou com o que é que o povo estava conhecendo. Ele se preocupou em levar a mensagem de Deus. Igreja, assim tem sido nos dias de hoje. Assim tem sido nos nossos dias. E eu louvo a Deus neste lugar. Deus está começando a levantar homens. Deus está começando a levantar mulheres que estão tendo a preocupação com outras vidas. Aleluias. E de uma forma ou de outra, e de um jeito ou de outro,
A pessoa vai até outra e fala: olha, Jesus te ama. Olha, Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário por você. Olha, este problema que você está enfrentando, se você clamar o nome de Jesus, ele é poderoso para poder te curar. Ele é poderoso para poder te libertar. Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa que ele pode fazer. E Deus está levantando nesses dias homens e mulheres como Josafá, que tem essa preocupação. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, assim como Josafá possuía o seu reino, e tinha autoridade, e tinha poder, porque ele era um rei, você também é um rei, você também é uma rainha. Sabe por quê? Porque você tem o seu reino, você tem a sua vida, você é quem se governa, não é verdade? Você que é o Senhor, você que é o autor da sua vida, você é quem está fazendo a sua história. Faça como Josafá também fez. Josafá, ele possuindo autoridade, ele possuindo poder para mudar muitas das coisas do seu reinado, ele começou a se estruturar, ele começou a mover os reinos dele para conhecer a palavra de Deus. Comece a fazer assim também, minha amada igreja. Comece a se entregar a este Deus. Fala: Deus, eu entrego o meu reino. Deus, eu entrego a minha vida, Senhor, a Ti, porque eu quero conhecer, eu quero saber, meu Pai, como o Senhor é. Hoje nós vemos e conversamos com muitas pessoas que acham Deus isso, que acham que Deus é aquilo. Eu acho que Deus não se agrada disso. Eu acho que Deus, não está neste negócio. É tanto acho para cá, é tanto acho para cá, para lá. Permita-se conhecer o teu Deus. Permita-se conhecer aquele que entregou a vida dele por amor a você. Permita-se conhecer aquele que sofreu numa cruz, aquele que derramou o seu sangue. Vamos tirar todos os nossos conceitos, todas as nossas axiologias, tudo aquilo que nós conhecemos desde criança. Vamos deixar ali um pouco de lado, sabe para quê? Para começar a dar ouvido para aquilo que tem sido pregado, para começar a dar ouvido para aquilo que tem sido ministrado, para começar a dar ouvido, sabe para quê? Para a palavra de Deus. Esta sim é desde o princípio, esta sim é a verdade, isto sim é a vontade de Deus para a tua vida, isto sim é o querer de Deus para a tua vida. Você tem o seu reino, Jesus entregou a autoridade para você fazer da sua vida o que você quiser. Só que no final dos nossos dias, quando nós nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus, que é o nosso juiz, nós vamos estender as nossas mãos para Ele. E aí sim Ele vai olhar para nós e Ele vai nos julgar. Porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da tua vida. Não rejeite quando a palavra ela é pregada para você. E aí eu quero continuar, amém, em nome de Jesus, neste testemunho que eu amei na vida de Josafá. E aí ele se preocupou em restaurar o reino, em restaurar a palavra de Deus nos corações daquele povo. E aí diz a palavra do Senhor, olha, lá no versículo 10 diz: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Vocês entenderam? E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Já não era mais somente o temor no reino de Judá, mas era sobre todos os reinos da terra. Sabe por quê? Porque quando você se dispõe a ouvir a palavra de Deus, porque quando você se dispõe a acreditar na palavra de Deus, Ele move todas as situações. O teu testemunho de vida, ele se faz notório. Todos começam a ver, nossa, como pode ela ter mudado tanto assim? Como pode isso ter acontecido? Porque eu conheci a vida deste homem, eu sei como era esta mulher. E a sua vida passa a ser um testemunho. E as pessoas começam a olhar e começam a temer. E aí não há mais a zombaria. E aí não há mais, sabe, perde força. Porque você confiou em Deus para mudar a tua vida.
porque você foi temente ao Senhor para mudar a tua situação. E aí Ele começa a mudar, Ele começa, sabe, fazer conhecido todos os teus feitos. E Deus fez assim com o Josafá, tornou-o conhecido entre todos os reinos, e houve temor, a ponto de até os filisteus todos começarem a trazer presentes para Josafá. E Josafá começou a ficar mais rico, e Josafá começou a prosperar ainda mais o seu reino. Aleluias! E aquilo que já era grande se tornou maior, aquilo que já era imenso se tornou muito maior do que já era. Porque ele não se preocupou em tomar posse do reino, sabe? E já ir para a guerra, e já ir para batalhar. Olha, agora eu sou rei, agora eu sou autoridade sobre Judá. Eu vou ir contra Israel, eu vou ir contra a Síria, eu vou ir guerrear contra este povo. Não, a preocupação dele foi se estruturar. Meu amado irmão, minha amada irmã, vocês que têm vindo para a casa do Senhor, ou até mesmo você que está aqui pela primeira vez, que você possa estruturar a tua vida no Senhor. Que você possa estruturar, sabe, o teu conhecimento no Senhor. Porque Ele vai mudar todas as coisas. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai trabalhar em áreas da tua vida que só você sabe como está. E que até hoje você não viu o resultado. E que até hoje você não viu mudar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer alcançar o teu coração. Porque Deus, Ele quer te estruturar primeiro. Sabe por que talvez muita coisa ainda não aconteceu? Porque você ainda não está preparado. Porque Jesus ainda quer fazer algo na tua vida. Porque Jesus ainda quer mover algo na tua vida. Para que quando algo for movido na tua vida, Ele possa te levantar. E quando Ele te levantar como um homem, como uma mulher honrada, aleluias, você vai dar testemunho do nome dEle. E o seu testemunho vai, percorrer lugares e lugares dessa terra. Não é assim que Deus tem feito hoje? Às vezes testemunho de lá de outra nação. Nós vemos aqui, nós pregamos aqui, nós falamos aqui. É Deus quem faz estas coisas. É Deus quem opera isso. Não é outro, mas é Deus. E Deus foi fazendo isso com Josafá, porque Josafá sabia que primeiramente tinha que ter temor no coração pelo Senhor. E cresceu e prosperou ainda mais o reino de Josafá. Aí vem Acabe. Josafá se aparentou lá com Acabe, né? O filho de Josafá se casou com a filha de Acabe. E aí numa dessas visitas que Josafá foi fazer a Acabe, que era rei de Israel, mas Acabe chegou e falou assim: Josafá, vamos subir a Ramote Gileade, vamos guerrear contra aquele povo para a gente tomar aquela terra. Aí Josafá falou assim: vamos sim, mas só que antes disso, eu quero consultar o Senhor. Olha que temor. Às vezes fazemos alianças com homens dessa terra e nem estamos preocupados em saber qual é a vontade do Senhor. O problema não é você fazer a aliança. O problema não é você ter relacionamento com aquele que não é crente, com aquele que não é cristão. O problema é você fazer as coisas sem autorização de Deus. O problema é você fazer as coisas sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus. Mas Josafá sabia que ele tinha que entender o que Deus tinha, se Deus estava naquele negócio ou não. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, Ele fala. Deus ainda nos dias de hoje, Ele usa os seus profetas. Deus ainda usa os seus sacerdotes. Deus ainda usa os seus levitas. Deus ainda usa, porque é um povo que ainda teme o nome do Senhor. E Josafá, daí Acabe falou assim, chamou aqueles 400 profetas, mas profetas, amém? De outros deuses, não do nosso. Josafá, sendo um homem de Deus, tendo visão de Deus, ele falou: não há aqui um profeta que venha de Deus, um profeta que venha do Senhor. Aí Acabe, tem um aí, só que esse nunca profetiza algo bom para a minha vida, esse nunca fala bem da minha vida, esse nunca profetiza ao meu favor.
Você já parou para pensar que às vezes você